Na madrugada abafada de Fortaleza, o rádio da viatura tilintou com a voz nervosa da central. Viatura 2417, deslocar para ocorrência de desordem em estabelecimento comercial. Possível agressão em andamento. Local, Motel Paraíso Tropical, bairro Parangaba. O cabo Mendes olhou para o parceiro e soltou um riso curto. Motel, parceiro. Sempre dá ruim quando a chamada começa com motel. O soldado Lima, ainda meio sonolento, respondeu. Ou é briga de casal, ou coisa pior. O relógio marcava 2h43. A cidade dormia, mas o calor parecia não descansar nunca. No asfalto, o som do motor da viatura ecoava pelas avenidas vazias. A cada esquina, um vendedor dormindo em frente à barraca, um cachorro atravessando devagar. Fortaleza em seu silêncio mais real. O motel ficava numa área afastada, cercado por árvores e muros altos. Do lado de fora, um vigia de plantão tentava acalmar uma mulher desesperada. Ela chegou gritando, sargento. Quase quebrou o portão. Disse que o marido estava lá dentro com outra. Mendes saiu da viatura e caminhou até a mulher. Era jovem, cerca de 30 anos, rosto suado, cabelo desfeito. Senhora, calma. Qual é o seu nome? Juliana. Eu vi o carro dele, tá ali dentro. Ele mentiu que estava de plantão e veio se esconder aqui com aquela desgraçada. O segurança tentava conter a curiosidade, enquanto Lima abria o portão para que a viatura entrasse. Dentro, os corredores estavam iluminados por luzes vermelhas fracas. Em uma das suítes, gritava-se. Objetos batiam e uma voz masculina pedia. Pelo amor de Deus, calma! Mendes bateu forte na porta. Polícia Militar, abre agora! Silêncio por 2 segundos. Depois a maçaneta girou. Um homem apareceu, apenas de toalha, ofegante, com o rosto riscado de unhas. Atrás dele, uma mulher enrolada no lençol tremia, com os olhos marejados. Juliana, a do lado de fora, avançou com fúria, mas Mendes segurou firme pelo braço. Segura, senhora. Ninguém encosta em ninguém aqui dentro. Lima começou a recolher documentos, tentando entender a cena. O homem, envergonhado, disse. Eu sou o sargento Paulo Roberto. Tô lotado no 8º BPM. A informação fez o ambiente congelar por um instante. Mendes trocou um olhar rápido com o parceiro. Polícia? Paulo abaixou a cabeça. É, e essa aqui é a minha vizinha. Juliana gritou. Vizinha, a mulher que tu dizia ajudar com as compras? Isso aqui é ajuda, é? Lima respirou fundo. Já vira de tudo, mas quando envolvia gente da farda, a história mudava de peso. O protocolo era simples, acalmar os ânimos, identificar os envolvidos e conduzir à delegacia se houvesse agressão. Mas nada ali parecia simples. A mulher da suíte, chamada Larissa, tremia e dizia... Eu não sabia que ele era casado. Ele disse que era separado. Enquanto isso, Juliana tentava se soltar, chorando e cuspindo palavras entre soluços. Vocês acham que sabem o que é dor? Experimentem ser traída por quem jura proteger a cidade. O segurança observava de longe, e alguns hóspedes já filmavam discretamente pelas frestas das janelas. Mendes respirou fundo. Sargento, o senhor vai se vestir e vai nos acompanhar. As duas também. Paulo tentou argumentar. Colega, resolve isso entre a gente. Não precisa registrar nada. É confusão particular. Mas o tom de Mendes endureceu. Colega, aqui ninguém está acima da lei. Nem você, nem eu. O silêncio que veio depois foi pesado. O tipo de silêncio que só aparece quando a verdade chega antes da razão. Enquanto conduziam o trio para a viatura, um detalhe curioso chamou a atenção de Lima. Na mala do carro de Paulo havia uma mochila tática e dentro dela uma pistola particular sem registro. O caso, que parecia uma simples briga de casal, estava prestes a ficar muito mais complicado. Na delegacia da Parangaba, o relógio marcava quase 4 da manhã quando Mendes terminou de preencher o boletim de ocorrência. Lima observava o sargento Paulo Roberto, sentado no banco de concreto, com o olhar perdido no chão.
As duas mulheres estavam em salas separadas. Juliana ainda chorava, enquanto Larissa permanecia em silêncio absoluto, como se tentasse compreender em que momento sua vida se misturou àquela confusão. O delegado plantonista, um homem experiente de voz rouca e expressão cansada, folheava os documentos. Então quer dizer que o marido é policial e a briga foi dentro de um motel. Essa madrugada promete, viu? Mendes confirmou com a cabeça. E tem mais, doutor. A gente achou uma pistola particular no carro dele, sem numeração visível. O delegado levantou as sobrancelhas. Sem registro. Isso muda o jogo. Vai ter que se explicar direitinho. Enquanto isso, Lima caminhava até a sala onde Juliana estava. Ela olhou para ele com olhos vermelhos, mas firmes. Vocês acham que eu queria isso? Que eu queria fazer escândalo? Eu só queria entender por que ele mentiu. Ele jurou que trabalhava, que era homem de farda, de honra. Lima respirou fundo antes de responder. Senhora, a senhora não está errada em querer explicações. Mas aqui a gente precisa que a senhora se acalme. Seu marido pode responder não só por porte irregular, mas também por conduta indevida. Do outro lado, Larissa finalmente falou. Eu não sabia, de verdade. Ele dizia que era separado há anos, que a mulher era doida, que não deixava ele viver. Eu nunca teria me envolvido se soubesse. O delegado entrou na sala e perguntou diretamente. Você sabia que ele era policial? Ela hesitou. Sabia, mas ele dizia que trabalhava no interior, que era tudo certinho. Mendes observava de longe e pensava no que via quase todos os dias. As mesmas histórias de engano, de mentiras, de impulsos que arrastavam vidas inteiras para o chão. Mas ali havia algo que incomodava mais do que o drama conjugal. A arma sem registro. Quando questionado, Paulo alegou que era de um parente, deixada com ele por segurança. Mas ao verificar a numeração raspada, Lima percebeu um detalhe. Parte da marcação ainda era visível e coincidia com um lote apreendido meses antes em uma operação de tráfico de armas no interior do estado. O caso simples de uma briga de casal começava a tomar a forma de um buraco mais fundo. Mendes voltou para a sala e encarou o colega fardado. Sargento, vou te fazer uma pergunta. Essa arma é tua mesmo? Paulo manteve o olhar baixo. Não, mas também não posso dizer de quem é. Por quê? Porque tem gente grande envolvida. Lima e Mendes se entreolharam. Aquilo não era mais sobre adultério. Era sobre encobrimento. O delegado suspirou. Tá bom, então. A gente começa com o flagrante. Depois, se ele quiser cantar, canta. Mas agora ele vai dormir na cela. Enquanto o relógio virava para o amanhecer, Fortaleza despertava devagar, sem saber que naquela madrugada uma simples denúncia de confusão de motel poderia abrir caminho para uma investigação de corrupção dentro da própria corporação. E para o sargento Paulo Roberto, a noite de traição estava prestes a se tornar o menor dos seus problemas. O sol já subia sobre Fortaleza quando a corregedoria foi acionada. No pátio da delegacia, o sargento Paulo Roberto permanecia calado, mãos algemadas, olhar fixo no chão de cimento rachado. O que antes parecia um escândalo conjugal, agora ganhava contornos de uma rede maior e mais perigosa. Por volta das 9 da manhã, um SUV preto parou diante da entrada. Dele desceram 2 oficiais da corregedoria da PMCE, vestindo jalecos discretos e semblante duro. O mais velho, Major Diniz, foi direto ao ponto. A arma encontrada no veículo, já confirmamos, é de um lote apreendido em operação no Crato, 2 meses atrás. Armas que nunca deveriam ter saído do depósito da PM. Mendes e Lima se entreolharam. Diniz continuou. E sabem o que é pior? A denúncia que levou vocês até o motel foi feita de um telefone sem registro, localizado na mesma área onde o sargento costuma fazer ronda. Ou seja, alguém armou o cenário. O soldado Lima quebrou o silêncio.
Quer dizer que a confusão com a esposa pode ter sido uma isca? Diniz assentiu. Exato, um triângulo amoroso ou um triângulo de conveniência. A gente ainda não sabe se ele caiu numa cilada ou se fazia parte do esquema. Na sala de interrogatório, Paulo finalmente levantou a cabeça. A expressão dele não era de raiva, era de medo. Vocês não entendem. Eu tentei sair disso. Tentei. Mas eles sabiam onde eu morava, sabiam da Juliana, da Larissa. Usaram elas para me calar. Mendes, mantendo o tom firme, perguntou: Quem são eles, sargento? Ele hesitou. Policiais. Não todos, mas alguns. Gente que vende arma, vende informação, vende até colega se o preço for bom. O major Diniz se inclinou para frente. E a arma no teu carro? Paulo respirou fundo. Tava indo entregar. Não deu tempo. A ligação me fez ir pro motel, achando que era minha esposa. Quando cheguei lá, ela tava. E junto, alguém que tirou fotos, filmou tudo. Queriam me queimar, para ninguém acreditar se eu resolvesse abrir a boca. Lima sentiu um frio no estômago. Era um tipo de trama que raramente vinha à tona. Uma mistura de corrupção, chantagem e desespero. Enquanto isso, Juliana prestava novo depoimento. Dessa vez, ela revelou algo que mudaria tudo. 2 dias antes, um homem ligou para mim dizendo que o Paulo estava me traindo, disse o nome do motel e tudo. Eu não sabia quem era, mas parecia conhecer ele bem. O delegado olhou para Mendes. Agora está explicado. Armaram o espetáculo. Mas o caso não terminou ali. Horas depois, quando a corregedoria solicitou o acesso às imagens de segurança do motel, descobriu que o sistema havia sido apagado. Todas as gravações da madrugada anterior sumiram. E o funcionário responsável também havia desaparecido. Mendes encostou na parede e soltou um suspiro pesado. Então é isso. Usaram a própria vergonha dele para esconder um crime maior. Lima respondeu. E o público vai achar que foi só uma briga de casal. A verdade estava escondida sob camadas de escândalo e aparência. E enquanto os jornais noticiavam a vergonha do sargento infiel, o que ninguém sabia era que o caso do motel era, na verdade, o fio solto de uma teia muito mais complexa, uma que a PM de Fortaleza ainda levaria meses para desmontar. 2 dias depois, o caso já tinha virado manchete em todos os jornais locais. Policial é flagrado em motel com amante e acaba preso com arma ilegal. As fotos vazaram, os vídeos circularam nas redes e o nome de Paulo Roberto estava em todos os programas de TV. Mas ninguém falava sobre o que realmente importava. A arma sem registro. O lote desaparecido, o esquema que aos poucos vinha sendo silenciado por dentro. Mendes e Lima assistiam à repercussão de dentro do batalhão calados. O comandante, um homem de olhar calculista, entrou na sala e falou baixo. Esqueçam esse assunto. A corregedoria vai resolver. Vocês já fizeram demais. Mas, para quem vive na rua, o silêncio pesa mais do que o barulho. Lima não conseguia parar de pensar nas palavras do sargento. Eles sabiam onde eu morava. Na manhã seguinte, Paulo Roberto foi transferido para o presídio militar. Antes de entrar na viatura, pediu para falar com Mendes. Os dois se olharam por um instante. Dizem que a gente erra por amor, né? Mas o meu erro foi confiar em quem não devia. Mendes respondeu com firmeza. Você ainda pode fazer o certo, sargento. Conta o que sabe. Não é só tua vida que está em jogo. Paulo assentiu, mas seu olhar era distante. O olhar de quem já sabia que não sairia vivo daquela história. 3 dias depois, a notícia veio como um soco. Paulo Roberto foi encontrado morto na cela. Oficialmente, suicídio por enforcamento. Mas dentro da PM, poucos acreditaram nessa versão. Juliana, a esposa, desapareceu de Fortaleza e foi morar com familiares no interior. Larissa prestou novo depoimento e entrou em programa de proteção a testemunhas. E quanto à arma apreendida, foi incorporada ao processo como prova de contrabando.
mas nunca mais se soube de onde veio o restante do lote. Aquela ocorrência, iniciada por uma simples chamada de confusão em motel, terminou como uma ferida aberta dentro da corporação. Uma lembrança de que a traição, às vezes, não acontece apenas entre amantes, mas também entre colegas, entre irmãos de farda. Lima escreveu um relatório discreto antes de encerrar o plantão. No final, colocou uma frase que o acompanharia para o resto da vida. Nem sempre o perigo está no beco escuro. Às vezes, ele usa farda, fala baixo e chama você de parceiro. A história de Paulo Roberto, Larissa e Juliana virou lenda entre as equipes da PM cearense. Alguns contam como um caso de traição que saiu do controle. Outros como um alerta sobre o poder que a mentira tem de destruir até os mais disciplinados. Mas, no fundo, todo policial sabe, por trás de cada ocorrência existe uma vida inteira prestes a desmoronar. E, às vezes, o estopim não é o crime, é o segredo. O caso foi arquivado, sem culpados, sem respostas. Mas deixou uma lição que ecoa nas madrugadas de patrulha. A farda pode esconder o cansaço, o medo e até o arrependimento. Mas nunca consegue esconder a verdade por muito tempo, porque mais cedo ou mais tarde, tudo vem à tona. Nas ruas, nos boletins ou nas histórias que a gente conta por aqui. Essa narrativa é inspirada em fatos reais, reconstruída com base em casos semelhantes registrados no Ceará. Cada detalhe foi pensado para mostrar o lado humano de quem vive na linha entre a lei e o caos. Se você chegou até aqui, é porque acredita que essas histórias merecem ser contadas. Então aproveita, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você faria se estivesse no lugar desses policiais. A sua participação ajuda a manter viva a missão da última patrulha. Mostrar a verdade por trás da sirene.